Boa noite, irmãos. É com alegria em nossos corações que damos início ao nosso culto desta noite, agradecendo a Deus por mais um dia e por mais uma semana que o Espírito de Deus esteja cuidando e confortando a cada irmão, a cada pessoa que está nos assistindo nesta noite. Vamos orar, dando início ao nosso culto desta noite. Nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor cuida de cada um de nós. Não fossem os teus cuidados, não estaríamos aqui, mas nós te louvamos a cada instante, a cada dia, porque tu és o nosso Deus, tu és o único Deus a quem prestamos culto. E tu recebas, ó Pai, os louvores que vão ser apresentados nesta noite, e possamos fazê-lo com alegria em nossos corações, nos lembrando sempre que a quem nós estamos servindo, a quem nós estamos adorando e louvando é o Senhor. Abençoe, Pai, o teu povo em casa, em seus lares, tanto os membros da nossa igreja como tantos outros que nos acompanham nessas lives durante a semana. Que o Senhor cuide de cada um, que o Senhor abençoe a cada irmão, a cada irmã, a cada família. Também pedimos pelos pastores, igrejas, pelos filhos espalhados por tantos lugares. Que o Senhor esteja cuidando, abençoando a cada um. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nesse instante, nós vamos louvar ao nosso Deus com o hino 126. Vamos dar tempo aos irmãos que estão em casa a abrir os seus cantores e participarem conosco do hino do cantor cristão 126. Mestre divino, por nós na cruz, ele sofreu e morreu. Perdão, perdão, hoje aos contritos outorga, pois precioso sangue na cruz verteu. Se louvado, ele tão exaltado, mediador que nunca nos faltará. Louvai, louvai, para a sua grandeza, no perdão da graça que a todos dá. Louvai, louvai, Cristo bom mestre divino, conselhos bons, ai ao pecador, anunciai as bênçãos maravilhosas, por esse Salvador, e de todos, servos de Jesus Cristo, ele nunca nos abandonará. Louvai, louvai, falai da sua grandeza, no perdão da graça que a todos dá. Louvai, louvai, Cristo bom mestre divino,
estão bem unidos, seu poder e glória louvai, louvai, qual pastor que cuida do seu rebanho, Cristo assim nos crentes protegerá. Louvai, louvai, falai da sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. Amém. 111. Abra aí os seus cantores, o hino 111. Não tardará. Cristo do céu em breve virá, Ele afirmou e não tardará. Ó que alegria, que glória será, quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar, Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será, quando Jesus regressar. Em breve os mortos ressurgirão, todos os crentes só se encontrarão, todos alegres ao céu subirão, quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar, Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será, quando Jesus regressar. Prédios na terra gozar a paz, preso encerrado será Satanás. Tudo que é vil deixaremos atrás, quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar, Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será, quando Jesus regressar. Cristo não tarda em vir, quando será no glorioso porvir. Oh, que alegria teremos em mim, quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar, Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será, quando Jesus regressar. Daniel vai fazer uma leitura da palavra de Deus, leitura devocional. Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verde pasto e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele me honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Prepara um banquete para mim, na presença de meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e o cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Amém.
Hoje temos a alegria de termos aqui o irmão Reginaldo, já teve de manhã, nos ajudando aqui com a live, e também a irmã Rose está aqui nessa noite. Nós agradecemos a Deus pela presença dela. O Jonatas está trabalhando, a Patrícia não veio, mas graças a Deus estamos aqui juntos na presença de Deus. Nós queremos agradecer a Deus pela vida da irmã Rosângela Silvestre, que hoje está completando mais um ano de vida. Em nome da igreja e da família pastoral, nós fizemos uma homenagem através de uma pequena poesia, e que Deus esteja abençoando a irmã Rosângela. É uma pessoa, uma crente fiel, um braço forte no trabalho de Deus, e nós agradecemos muito a Deus pela vida da irmã Rosângela. Que Deus continue abençoando a vida dela, da família. Temos orado muito pela conversão dos seus familiares. E neste momento nós vamos cantar um hino que é o nome mais precioso do mundo. Não é o nome do Trump, não é o nome da rainha da Inglaterra, não são os nomes dos mais famosos do mundo que são preciosos, mas o único nome precioso é o nome de Jesus. É o que fala este hino que vamos cantar agora. Irmãos, eu disse pela manhã, comuniquei aos irmãos que agora, contando com o próximo domingo, nós teremos mais esse mês 4 domingos, e então voltaremos às atividades da igreja
no dia 6 de dezembro, primeiro domingo de dezembro. Então agora praticamente estamos em contagem regressiva e várias pessoas têm nos perguntado por que a nossa igreja ainda não abriu as suas portas, e nós temos dado a mesma resposta para todos que nos perguntam, que a nossa igreja ela tem uma característica talvez que as demais não têm, um diferencial, é que o nosso grupo de idosos aqui é grande, né? É maioria na igreja, o grupo de idosos aqui é maioria. Sendo assim, para preservar os irmãos, até porque alguns ou vários irmãos não dispõem de carros, dependem de transporte coletivo para se deslocarem até a igreja e da igreja para casa. E então, para preservar esses irmãos idosos, é que nós demoramos um pouco mais para abrirmos as portas do templo. Mas graças a Deus já estamos providenciando o tapete e higienizador, que é recomendado pelo Ministério da Saúde, e também álcool gel, esse nós já usávamos mesmo antes da pandemia. A igreja já tem o hábito de ter ali no hall, na entrada, um frasco de álcool em gel para os irmãos higienizarem suas mãos. Isso aí já fazemos há muito tempo, mas agora nós estamos providenciando o tapete higienizador, que é recomendado, também a fita para a demarcação dos bancos, nós já providenciamos também. E no dia 6 de dezembro, com a graça de Deus, se Deus assim nos permitir, estaremos aqui, e já naquele domingo, dia 6, nós recomendamos aos irmãos que tragam um prato pronto de casa para nós almoçarmos juntos, porque o nosso salão também tem espaço, assim como os restaurantes já estão abrindo as portas respeitando os distanciamentos. Nós temos condições também de fazermos isso. Então, no dia 6 de dezembro, nós vamos, depois do culto, da escola dominical e do culto, nós vamos descer para matarmos a saudade, para estarmos juntos lá no salão social da igreja, cada irmão trazendo um prato, e assim vamos, como costuma dizer, vamos juntar as panelas, e vamos almoçar juntos naquele dia. Nesse instante nós vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. 1 Timóteo 3. Eu gostaria que todos prestassem atenção a esta leitura da palavra de Deus. 1 Timóteo 3, 14 e 15. Timóteo 3, 14 e 15. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve. Paulo falando a Timóteo, para que se eu demorar, se eu tardar, fique certo, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Olha como Paulo descreve a igreja de Deus. É claro, existem dezenas, centenas e milhares de igrejas, e eu já ouvi essa frase muitas e muitas vezes,
E com certeza os irmãos também já ouviram essa frase. Muitos costumam dizer assim: para mim, falou em Deus, está tudo certo. Mas essa frase, irmãos, nós precisamos muito cuidado ao afirmarmos isso. Porque a Bíblia fala que o diabo é um enganador, é o nosso adversário. E ele procura confundir as pessoas em relação à pessoa de Deus. Então, falar em Deus, até o diabo fala, até Satanás usa o nome de Deus para enganar as pessoas. Portanto, essa frase, nós precisamos muito cuidado ao pronunciá-la. Falou em Deus, para mim está bom. Não é assim, porque Satanás também pode falar em Deus. A Igreja de Cristo, irmãos, ela nunca foi tão ameaçada quanto nos nossos dias. A Igreja de Cristo, quando eu falo Igreja de Cristo, estou falando daquelas igrejas que são compostas por pessoas regeneradas, pessoas salvas, pessoas convertidas, pessoas que apresentam no seu viver diário uma mudança de vida completa. Então, a Igreja de Cristo, ela é formada por pessoas convertidas, pessoas regeneradas. É essa igreja que é conhecida como a Igreja de Cristo. Então, a Igreja de Cristo, ela tem sido tremendamente ameaçada nos dias que estamos vivendo. As crises política, social e financeira têm afetado o nosso país e o transformado em um cenário de confusão e incertezas. E o povo, irmãos e amigos, o povo vive aflito e perplexo. O que quer dizer isso? Em cima do muro, não sabendo o que escolher. Mas, irmãos, há uma crise que considero pior e mais grave. É a crise espiritual. O povo, via de regra, não busca a Deus. Satanás tem conseguido êxito na disseminação do erro e da mentira, porque eu disse no início. Hoje no Brasil, nós estamos vendo principalmente um crescimento, uma proliferação de igrejas que se especializam na exploração econômica e espiritual do nosso povo. Verdadeiros mercenários que usam técnicas de controle de massas, criando cenas de histeria e prometendo libertações, curas, expulsão de demônios, sempre, olha o que eu disse no começo, sempre usando o nome de Cristo. Irmãos, temos que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Nós vivemos num país onde estamos cercados de pessoas enfermas, problemas sérios de saúde, e pessoas que não têm condições, muitas vezes, de pagar um plano de saúde, dependem do SUS para, então, se consultarem
E aparecem estas igrejas prometendo curas e milagres. E muitos vão em busca dessas coisas no afã de conseguirem soluções para os seus problemas de saúde. E meus irmãos, a Igreja de Cristo tem sido ameaçada pelas tempestades desta vida. Aliás, a Igreja de Cristo sempre foi perseguida, mas a promessa de Cristo, ela é irrevogável. Jesus declara com muita certeza e convicção: as portas do inferno não vão prevalecer sobre a Igreja de Cristo. As ameaças podem ser grandes, os inimigos podem ser muitos, mas a Igreja de Jesus vai sobreviver sobre todas as ameaças. No primeiro século foi assim, irmãos. Os imperadores se levantavam contra os cristãos, contra as igrejas de Cristo, para tentarem varrer da terra a memória dessas igrejas. E o que foi que aconteceu? Eles não conseguiram. Quanto mais eles matavam cristãos, mais outros mais se convertiam, outros mais iam sendo alcançados pela palavra de Deus. O apóstolo Pedro, em um só dia, ele conseguiu, pelo poder do Espírito Santo, alcançar para Cristo 3.000 almas em um só dia. Então, irmãos, o diabo, ele procura a todo custo enfraquecer o testemunho da igreja, a autoridade da igreja, às vezes levantando pessoas líderes com vestidos de ovelhas para enganarem. E Jesus chega a dizer, se possível, até os escolhidos. Mas, irmãos, para conhecermos a igreja segundo o coração de Deus, a igreja de Cristo, nós temos que pesquisar aonde? No Google? Não, na palavra de Deus. Nela vamos encontrar o código de ética e princípios que norteiam, que orientam a vida da Igreja de Jesus Cristo. E nessa pesquisa nós não podemos deixar de lado os exemplos e testemunhos de irmãos nossos do primeiro século, a chamada igreja primitiva. Ah, meus irmãos, aquelas igrejas e aqueles cristãos deixaram rastro de sangue, suor e lágrimas pelos anais da história. Eles tombaram no campo de batalha, mas não foram derrotados, porque a morte em si não significa derrota, mas era como semente. O sangue daqueles cristãos era como semente. Quando caía na terra, Deus levantava outros para substituírem aqueles que iam sendo assassinados e mortos por amor a Cristo. A igreja segundo o coração de Deus, irmãos, é a igreja que nasce pelo poder do Espírito Santo, como nós falamos há pouco. No livro de Atos, capítulo 2,
verso 1 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Olha aqui, estavam reunidos no mesmo lugar. Atos capítulo 1, versículo 18, fala: ora, este homem, verso 8, Atos 1, 8, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, falando aos crentes, tanto em Jerusalém, se fosse hoje, seria Paulinho, né? Como em toda a Judéia e Samaria, se fosse hoje, seria o estado de São Paulo, não é? E o município de Paulinho, o estado de São Paulo, e Samaria, então o Brasil inteiro, e até os confins da terra, o mundo todo. Testemunhas de Jesus Cristo, levando o Evangelho a todas as criaturas. É por isso que a nossa igreja e tantas outras igrejas fazem missões. É por isso que as nossas igrejas têm essa visão missionária de não guardarem só para si mesmos as bênçãos do Evangelho, as bênçãos da salvação, mas se esforçando para que outros possam também ter acesso. E Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 10, como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão preciosos, quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Essa é a igreja que nasceu pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas uma outra característica da igreja segundo o coração de Deus, a igreja de Jesus Cristo, é a igreja que não se vende e não permite que a sua influência positiva seja afetada. Estava conversando com uma pessoa hoje, ou essa semana, não me lembro, e ela falando de algumas igrejas da cidade que estão brigando por causa da política agora, das eleições. Brigando entre si. Membros da igreja em disputa, em contenda, por causa dos seus candidatos. Graças a Deus, irmãos, porque a nossa igreja e tantas outras não se envolvem com política. Nós cumprimos com o nosso dever cívico, nosso papel, mas não nos envolvemos e não cedemos o nosso púlpito a nenhum candidato para falar. Se vier algum candidato nos visitar, ele será apresentado como qualquer outro, mas sem lhe dar a palavra. Atos capítulo 2, versículo 47. Atos 2, 47. Olha o que eles faziam, a igreja primitiva, os primeiros cristãos, louvavam a Deus, cantavam e contavam com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, Deus ia acrescentando pessoas na igreja. Olha que coisa. E é interessante que a igreja era percebida. A igreja era
era visada pelos imperadores, mas isso não impedia que a igreja crescesse. A igreja crescia. Quanto mais pessoas eles prendiam e matavam, mais conversões iam surgindo, iam acontecendo. Meus queridos irmãos, nós precisamos ter mais apego e simpatia pela igreja de Cristo onde nós estamos inseridos. Você deve fazer a sua parte e eu devo fazer a minha parte como membros da igreja. Tem um escritor já antigo chamado Leonard Ravenhill. Ele disse algumas coisas interessantes sobre a igreja. Falando pessoalmente ao membro, ele fala: se você não pode oferecer um banquete, entregue ao Senhor pelo menos os seus 5 pães e 2 peixes, e Cristo fará o milagre. É claro que sozinhos não conseguiremos fazer tudo, mas não vou deixar de fazer a minha parte, você não vai deixar de fazer a sua parte. Eu vi uma ilustração muito interessante, que estava vendo um grande incêndio numa certa região, e os pássaros, ou os animais, decidiram, cada um fazer a sua parte. É uma ilustração, é claro, na tentativa de apagarem aquele incêndio. Era a raposa, era a cobra, era o veado, era a anta, eram os pássaros, e entre os pássaros tinha o beija-flor. O beija-flor ia lá no rio, pegava uma gota de água, chegava no incêndio e soltava aquela minúscula gotinha. E a raposa, vendo o beija-flor fazer aquilo, mas o que adianta? Você tão pequenininha, tá vendo? Tão pequena, tão minúscula, essa gotinha de água que você está levando não vai apagar o incêndio. Sabe qual foi a resposta do beija-flor? Disse: eu não vou conseguir apagar o incêndio, mas não vou deixar de fazer a minha parte. Olha, irmãos, que lição preciosa, né? Que lição. A união faz a força. A união faz a força. Cada um fazendo a sua parte. E os antigos já diziam: faça a tua parte, disse Deus, e eu te ajudarei. É bíblico? Sim. Ele continua falando, Leonard Ravenhill, ele fala: sinto-me como um marinheiro que vi surrando um seu colega certa vez, porque explicou ele, esse sujeito xingou minha mãe, e eu não levo esse desaforo para casa. Mas o Leonardo, ele completa dizendo: o meu Senhor também está sendo insultado e sua igreja humilhada, e nós não estamos fazendo nada. Se eu defendo a moral, a imagem de um parente ou minha própria, por que eu não vou lutar pela minha igreja? A igreja tem muitos inimigos, continua ele dizendo: eu não posso deixar a minha espada na bainha, eu tenho que tê-la sempre, não é, empunhada, para quando precisar, porque são muitos os inimigos que nos cercam. E ele conclui dizendo:
É a honra de Deus que está sendo conspurcada. É o seu bendito Filho que está sendo ignorado. Suas leis que estão sendo transgredidas. Seu nome profanado. Seu livro esquecido. E a sua casa abandonada. E o profeta, Deus falando através do profeta Jeremias, no capítulo 2, versículos 11 a 13. Houve alguma nação, Deus falando através do profeta. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, haja vista não serem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem valor. Espantai-vos disto, ó céus, horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Olha, irmãos, que denúncia grave. Que Deus faz através do profeta. Nós precisamos cada dia renovar o nosso amor por Deus e pela sua obra. Como fala o profeta Joel: aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. E no decorrer dos anos, faze-a conhecida. A igreja de Jesus não sofre derrota. A igreja de Jesus. Outras igrejas eu não falo nada. Eu não me responsabilizo por elas. Mas a igreja de Cristo, essa vai prevalecer sobre todos os inimigos e sobre todas as pragas e pandemias que se levantarem contra ela. Eu gostei, uma vez, acho que foi a irmã Sônia que, quando alguém perguntou se a igreja não ia abrir logo as portas, ela disse: a igreja somos nós, mesmo que não tenhamos condições de abrir agora as portas por causa das ameaças desse vírus, mas em nossas casas, em nossos lares, continuamos sendo igreja. Uma resposta sábia, meus queridos irmãos. Graças a Deus, porque a primeira igreja batista de Paulínia é uma igreja que está inserida nesse contexto de igreja de Jesus Cristo. E as portas do inferno jamais vão prevalecer sobre ela e sobre tantas outras que são igrejas de Jesus Cristo. Não desanimemos, irmãos, fiquemos firmes. Está chegando a hora, nós estamos agora em contagem regressiva, daqui a 4 semanas, logo mais estaremos aqui reunidos para nos confraternizarmos, para estarmos novamente juntos, talvez não tão juntos, mas presencialmente estaremos aqui para cultuarmos ao nosso querido Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você em sua casa
Não deixe que o desânimo tome conta de você, que você, quando voltar aqui, volte melhor do que antes. Quando olharmos para o seu semblante, possamos ver o semblante de um crente, de uma crente, com uma visão maior, com um amor por Cristo maior, com um desejo de servir a Cristo maior, com um propósito maior, tudo maior, maior, como diz o hino, mais e mais de Cristo. Vamos cantar agora, irmãos, o hino 449. 449. Cante conosco esse hino, né, que fala sobre a ousadia e firmeza do crente. Ousados com firmeza, ouvintes proclamar a nova salvadora, do amor do eterno Pai, que faz alma rebelde, seu filho oferecer, o mal sofreu a morte pra resgatar o rei. Ó, crentes proclamar a salvação, o mundo de pecado e da escravidão. Crentes proclamar que Jesus é cruz, a graça, amor e seu perdão. Ó, crentes sem cessar, apregoar o seu amor sem par, anunciar com sede com ardor a terra e o amor, propício o rei no seu lugar. Oh, nada de desculpas, obreiros de Jesus, esquecido acordo, perdeu para a cruz. Jesus porém garante, vencendo o seu poder, se vives desistido na senda do dever. Oh, crentes proclamar a salvação, o mundo libertar da escravidão. Crentes proclamar que Jesus é cruz, a graça, amor e seu perdão. Ó, crentes sem cessar, apregoar o seu amor sem par, anunciar com sede e com ardor na terra e no amor, foi Cristo o rei no seu lugar. A luta por sofrer, foi tudo redentor, seu estandarte erguendo do eterno amor, as trevas combatendo em sua corrupção, pregando as boas novas de luz e salvação. Ó, crentes proclamar a salvação, o mundo libertar da escravidão. Crentes proclamar que Jesus é cruz, a graça, amor e seu perdão. Ó, crentes sem cessar, apregoar o seu amor sem par, anunciar com sede e com ardor na terra do amor, por Cristo o rei no seu lugar. Muito bem, irmãos, estamos chegando ao final do culto. Agradecemos a Deus por esse tempo juntos e vamos ficar firmes, vamos continuar firmes, como diz Paulo na carta aos Romanos, na 1 Coríntios, aliás, sempre abundantes na obra do Senhor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou convidar o irmão Reginaldo aqui à frente para fazer uma oração
Vem aqui, irmão Rinaldo. Participando do culto também. Vai encerrar com uma oração. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, primeiramente pelas bênçãos que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Amém. Suplicamos, Senhor Deus, que o Senhor perdoe as nossas negligências, nossas falhas, e ajude, Senhor Deus, a cada dia, Senhor Deus, a nossa fé, Senhor Deus, o nosso caminhar, Senhor Deus, e a todos os nossos lares. Amém. Abençoe esse culto, que essa mensagem possa ter sido grande edificação para todos que ouviram. Amém. E tudo isso nós pedimos, Senhor Deus, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tenha uma boa semana, que Deus abençoe a todos os irmãos. E lembrem-se, Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom o tempo todo. Amém.